Bom, mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria estar com você nesse momento para juntos podermos meditar na beleza, na grandeza, na profundidade da palavra de Deus. Eu já quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Provérbios. Se você tiver uma caneta aí para você poder anotar, vai ser muito bom você anotar alguns textos e também algumas ideias que nós vamos compartilhar no dia de hoje. Enquanto você procura aí na sua Bíblia o livro de Provérbios, capítulo 18, eu quero dizer a você que estamos na fase final do nosso livro sobre o jejum. Isso mesmo, eu acredito que já no início ou até no meio do próximo mês, ele estará concluído e estará disponível para que você e eu possamos aprender cada vez mais sobre esse tema tão maravilhoso e muitas vezes tão confuso e incompreendido por muitas pessoas que até mesmo praticam o jejum. Então, quero que você continue em oração para que esse material seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Muito bem, você encontrou aí hoje. Deixa eu só mudar aqui. Ok. Hoje eu quero conversar com você sobre a cultura da bênção. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Algum tempo atrás, eu estava junto com o meu pai e comecei a observar a forma como ele me abençoava. Assim como também passei a observar a forma como minha mãe abençoava. Para você que tem a minha idade, né, que já passou aí dos 45, que já tem um pouquinho mais, os 50, os 60, os 70, sabe que aqui no nosso país nós temos uma cultura de que as crianças elas tomavam bênção para os pais. Você se recorda? E olha só como é que era esse contexto de tomar a bênção para o pai. Até hoje, eu, quando encontro meu pai ou a minha mãe, é instintivo levantar a mão ir em direção onde eles estão e pedir a bênção e dar um beijinho na mão, né? Assim, né? Então, aqui a mão, aí dá um beijo, o pai também beija ali a mão, ou dá um beijinho na testa, na cabeça, no rosto. Mas essa é uma, um comportamento que nós fomos ensinados pelos nossos pais a pedir bênção. E é interessante quando você começa a analisar a história desse ato de pedir a bênção, porque para os meus pais, assim como para várias pessoas da idade deles, eles também eram ensinados a pedir bênçãos para os pais. E não apenas para os pais. Talvez alguém aqui vai se recordar que até os tios e os avós também eles tinham essa autoridade sobre as crianças a ponto de pedir do filho ter que pedir a bênção também. Primos mais velhos ou até mesmo pessoas respeitadas da cidade, do interior, da comunidade, elas também tinham essa autoridade sobre as crianças e elas eram então obrigadas, ensinadas e obrigadas a pedir bênção. Tanto é verdade que se a criança não pedisse ou não tomasse, né, a bênção de uma pessoa mais velha que chegava no lugar ou quando estava encontrando os seus pais, isso era tido como um alto ato de desrespeito, porque estava associado à autoridade. E, infelizmente, o que no nosso país passou a ser visto como um ato de autoridade acabou criando uma certa antipatia nos filhos. Antipatia essa a tal ponto de que os filhos que se viam obrigados a pedir a bênção dos pais, em um determinado momento da história, quando esses se tornam pais, eles começam a não ensinar os filhos a pedir a bênção. E eles não ensinaram os filhos, não porque eles não gostassem. É verdade que alguns até tomaram raiva disso, tomaram ranço, né? E eles passaram a não ensinar os filhos a pedir a bênção, porque eles, como foram ensinados obrigatoriamente,
e não entendiam o que aquilo significava, então acharam que não deveriam passar isso para as suas gerações futuras. Você hoje pode olhar na nossa sociedade que são raríssimas famílias aonde as crianças pequenas tomam bênção para os seus pais ou até mesmo para os mais velhos. A minha mãe, os meus filhos, sempre que chegam nela, eles pedem a bênção dela. E se por algum acaso, olha como acontece, né? Como está instalado a crença na mente da minha mãe. Se por algum acaso os meus filhos chegam no ambiente que minha mãe está e eles não pedem bênção, ela fala assim: não está me vendo aqui não? Porque já tem que ir pedir a bênção, porque para ela é um sinal de desrespeito, é um nível altíssimo de desrespeito e de falta de consideração não pedir a bênção. Mas, pensando nisso, alguns meses atrás, eu estava vendo como meu pai e a minha mãe me abençoam. E assim como eles também abençoavam e abençoam os meus irmãos. E se você parar para escutar o tipo de bênção que os pais pronunciam, pelo menos os meus, a maioria deles é bem assim, ó. Deus te crie para o bem. Já recebeu essa bênção dos pais? Deus te crie para o bem. Deus te dê juízo. Eu acho que essa é a maior bênção que eles pronunciam. Acho que é a mais repetida, porque eles acham que os filhos são desajuizados. Deus te dê juízo, menino. Ainda faz assim, né? Deus te livre de todo mal. E assim são as bênçãos. E aí vai variando, né? De acordo com o momento, de acordo com o humor dos pais. Então, tudo isso vai variando como eles querem pronunciar uma bênção. E aí, então, um dia eu fui conversar com meu pai sobre isso. Eu falei, pai, eu acho que a bênção que o Senhor está me dando está incompleta. Acho que está faltando alguma coisa nessa bênção. Aí ele, mas como assim, meu filho? Olha como o Senhor me abençoa. Aí eu, benção, pai? Aí ele, Deus te abençoe. Eu falei, isso aí não é bênção. Deus lhe deu o atributo de me abençoar e o Senhor está pedindo que ele me abençoe. Tem alguma coisa que não está conectando nesse seu ato. Da mesma forma é a minha mãe. E da mesma forma são várias pessoas que eu vejo. E depois que eu passei a observar um pouco esse aspecto da bênção que eu quero conversar com você aqui hoje, um dia a minha sobrinha, ela, a minha sobrinha mais velha, o meu irmão mais velho, ela me pediu a bênção. E quando ela me pediu a bênção, eu abracei e perguntei assim, filha, que bênção você precisa? E ela assustou, né? Abriu o olho porque ela imaginou que seria um momento automático, como ela havia feito com os meus pais, que são os avós dela. E ela falou assim, nossa, tio, eu estou precisando de tanta coisa, mas eu gostaria muito de ser abençoada em tal área da minha vida. E aí eu, com ela abraçado, pronunciei a bênção sobre ela. Conversei sobre aquela necessidade. Queridos, a palavra cultura, ela tem um sentido amplo e também tem um sentido pequeno. Por exemplo, nós podemos entender como cultura todo o comportamento de uma nação. Podemos entender como cultura o comportamento de um estado brasileiro ou de uma cidade. Nós podemos entender como cultura o comportamento de determinado grupo da sociedade que vivem de forma igual. Assim como também nós podemos entender como cultura aquilo que acontece dentro da sua casa, dentro da sua família. A sua família tem uma cultura, que é a forma como ela se comporta, a forma como a dinâmica das coisas acontecem aí dentro. A sua cultura, ela é diferente da minha cultura, porque a cultura está baseada na forma como nós aprendemos as coisas, a forma como nós nos comportamos. Por exemplo, existe a cultura religiosa,
Nós temos a orientação de fazer os cultos, né, diários. Isso é uma cultura. Quando eu não faço esse culto, eu estou rompendo, criando, estabelecendo uma nova cultura. A cultura da bênção, ela também é uma ideia que precisa ser difundida e praticada da forma certa. Isso porque, quando nós olhamos na palavra de Deus, em Provérbios, agora você está com ele aberto aí, né? Provérbios 18, verso 21, tem um texto que é tão poderoso, mas que, perdão, nós às vezes não damos a devida importância a ele. A língua, perdão, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Veja, existe poder na sua palavra. Existe poder na palavra de Deus e existe poder na palavra do ser humano. As palavras têm poder. Já escutou essa frase, não já? A palavra de Deus está dizendo que sobre a sua língua existe o poder de vida e existe o poder de morte. Quando nós olhamos em Tiago, capítulo 3, versos 5 ao 6, é aquele texto onde o discípulo Tiago fala sobre a importância da língua, que ela é tão pequena e que pode causar um incêndio muito grande, mas que também ela foi feita para abençoar. E queridos e amados irmãos, queridos pais, queridos tios, queridos avós, queridos jovens, existe um poder na sua palavra. E eu vou dizer uma coisa, eu acredito que o poder ele passa a ser dobrado quando você se torna um pai ou quando você se torna uma mãe. É um poder dobrado que existe na sua língua, nas palavras que você profere. Infelizmente, muitas pessoas que foram mal ensinadas, que tiveram várias experiências dolorosas, elas receberam muitas palavras duras dos seus pais, palavras depreciativas, palavras críticas, palavras ásperas. No final dessa mensagem, eu quero compartilhar com vocês a história de um amigo meu. Ele me contou como o pai dele pronunciava as palavras sobre ele e o efeito que isso trouxe sobre a sua vida. Mas você e eu precisamos enxergar como a palavra que nós estamos pronunciando como bênção sobre os nossos filhos ou sobre as pessoas com quem estão ao nosso redor estão causando um efeito. Palavras de vida ou palavras de morte. A palavra, a bênção que os pais podem pronunciar sobre os filhos, elas têm uma característica de profecia. Por incrível que pareça, as palavras de bênção dos pais, elas têm poder profético sobre a vida dos filhos. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Vou repetir. As palavras de bênçãos que os pais pronunciam sobre os filhos, elas têm poder profético. Não estamos falando aqui no contexto profético das escrituras bíblicas, como as profecias de Daniel e de Apocalipse, mas estamos aqui dizendo que as palavras elas podem criar um caminho pelo qual aquelas pessoas que você ama, elas irão trilhar esse caminho. E estudos mais recentes da neurociência, eles confirmam de que as palavras positivas dos pais pronunciadas sobre os filhos, elas criam segurança, elas criam alegria, elas criam um senso de pertencimento muito poderoso. Elas liberam dopamina sobre a mente, sobre o corpo dos filhos, e eles se sentem literalmente abençoados. E isso está criando, desenvolvendo sobre os nossos filhos, sobre os netos, sobre os sobrinhos, ou sobre as pessoas pela qual você está pronunciando essa bênção, algo muito positivo no organismo dela e criando conexões poderosas
que vão acompanhar essa pessoa ao longo do seu dia, ao longo da sua semana e ao longo da sua vida. A cultura da bênção, ela precisa ser resgatada, mas resgatada da forma certa, para que você seja um canal de bênção e para que as pessoas a quem você destinar a bênção sejam realmente, literalmente, abençoadas por você. Eu quero, então, conversar com você sobre a importância da bênção. Porque às vezes a gente fala isso, mas não tem a dimensão do quão profundo é esse assunto e do quão poderoso é a sua boca. Do quão poderosa é a sua boca. Do quão poderosas são as palavras que emanam da sua boca. Vocês já observaram que Jesus falava pouco? Pega os evangelhos e você vai ver o quanto os discípulos falam enquanto Jesus fala. Jesus falava muito pouco. Mas quando ele falava, tinha poder nas palavras dele. Quanto mais sábio nós nos tornamos, menos nós falamos. Porque o sábio, ele pondera aquilo que ele fala. Para não falar bobeira, para não pronunciar uma palavra que não será frutífera. Mas o sábio, ele pensa naquilo que ele vai dizer para pronunciar as palavras certas. E a palavra da bênção é uma palavra também que precisa ser acertada. Então, eu quero falar com você sobre o poder transformador da bênção. O primeiro aspecto, querido, é que a bênção pronunciada sobre os seus filhos, ela tem o poder de criar um futuro diferente. E aqui, muitos de nós teremos que fazer um exercício tremendo. Primeiro, porque nós não aprendemos como abençoar os filhos da forma certa. E pelo fato de não termos aprendido, nós acabamos replicando aquilo que nós vivenciamos. Então, querido paizinho, querida mãezinha, talvez os seus pais não pronunciaram bênçãos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na câmera, meu amor. Talvez os seus pais, talvez os seus avós, eles não aprenderam como lhe abençoar da forma certa. E agora você está na tarefa de pronunciar bênçãos diferentes sobre o futuro dos seus filhos. Então, por exemplo, digamos que você teve uma vida profissional muito sofrida, sofreu muito no seu trabalho. Digamos que você teve uma vida acadêmica muito sofrida. Meus pais tiveram uma vida acadêmica sofrida demais. Para vocês terem a noção, os meus avós eram meio carrascos. Eu tinha um avô que realmente, eu acredito que o Espírito do Senhor estava longe dele muitas vezes na vida dele. Meus avós, eles tinham a coragem de pegar o lápis e fazer uma marca no lápis. E se a ponta desse lápis quebrasse na sala de aula, se ele chegasse apontado abaixo daquela marca, os meus pais apanhavam. Olha que loucura um negócio desse. Mas assim, eu fico imaginando o que os meus avós receberam de educação, porque a minha bisavó, ela foi tataravó, ela foi escrava. Então, assim, a cultura que foi passada foi uma cultura muito dolorosa, muito dolorosa. E essa foi a forma que eles foram ensinados. Então, agora você e eu tivemos aí, digamos que você teve uma vida muito sofrida acadêmica. Você já pronunciou bênçãos acadêmicas sobre seus filhos que sejam diferentes daquilo que você viveu? Você pronunciou bênçãos profissionais sobre seus filhos diferente daquilo que você vive? Você já pronunciou bênçãos emocionais sobre seus filhos diferente dos traumas que você carrega? Existem muitas áreas da vida que precisam ser construídas para os nossos filhos. E elas podem ser feitas quando nós pronunciamos a bênção certa sobre eles. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 27. Existem muitos livros que falam sobre bênção, mas na minha humilde opinião, nenhum é tão forte como esse do capítulo 27. E depois, se você quiser, dá uma lida também nos últimos capítulos de Gênesis, aonde Jacó
ou Israel, né? Abençoa os seus filhos. É tremendo. Está a partir do capítulo 46. Não, do capítulo 48, 47, aonde Jacó ele se despede, e no capítulo 48 ele pronuncia a bênção sobre as 12 tribos de Israel. Leia. Mas aqui no capítulo 27 tem a história que nós conhecemos daqueles dois irmãos, Jacó e Esaú. A mãe deles criou ali uma trama, né, para que o seu filho Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Você conhece a história? Chegou o momento de Isaac abençoar o seu filho e ele queria comer um guisado. Aí ele saiu, Esaú saiu para fazer o guisado. Ela, vai ali, meu filho. Mandou Jacó ir ali rapidinho, pegar, matar um animal e fez como Isaac queria. Colocou a roupa de pele para que na hora que Isaac pegasse firme na mão dele, pudesse ver que era peludo. Ele já estava cego, não conseguia mais enxergar. E aí, rapidamente, então, Rebeca e Jacó prepararam aquela trama diabólica, uma trama diabólica para enganar Isaac. E essa trama teve consequências seríssimas, tanto é que depois que Jacó foge, Rebeca nunca mais vê o seu filho. Olha como as nossas decisões têm consequências, né, amado? Morreu sem ver o filho. Trágico isso. E aí, então, Rebeca prepara a comida, entrega para Jacó, camufla ele ali com uma pele. Vai, vai lá agora na presença do teu pai. E chega, Isaac está cego, sente o cheiro da comida, fala assim: eita ferro, essa comida está cheirosa. Quem é tu? Sou eu, meu pai, Esaú. Oxi, mas essa voz está diferente. Está parecendo a voz de Jacó. Não, meu pai, sou eu, Esaú. Chega aqui perto, deixa eu ver. Aí ele chega perto, ele pega a palpa. Tu tá peludo como Esaú. É Esaú mesmo. Sim, meu pai, sou eu. Me dá a tua bênção. Aí, amados, acompanha comigo. Verso 27. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, olha só, Isaac sentiu o cheiro da roupa do seu filho Esaú, acreditando que era o seu filho, ele sente o cheiro, dá aquela fungada assim, é meu filho, é ele mesmo. E ele o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Amados, olha, presta atenção nessa cena. Presta atenção nessa cena. Ele sente o cheiro. Aquele cheiro remonta várias histórias na mente daquele patriarca. Ele lembra de tudo que ele passou. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí, então, ele começa a descerrar, derramar sobre o seu filho a bênção. Que Deus lhe conceda o céu com orvalho e da terra riqueza e muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe, malditos que te amaldiçoarem e bendito os que te abençoarem. Jacó recebe a bênção, sai da presença do seu pai. Passam poucos minutos. Esaú chega. Meu pai, cheguei. Trouxe aqui o guisado que o Senhor me pediu. Verso 32. Quem é você? Isaac perguntou. Profunda. Olha só, olha só. Presta atenção nisso aqui, meu povo.
Você que abençoa os seus filhos sem ter a consciência do que você está fazendo. Você que diz assim, Deus te abençoe, Deus te guarde. Você que pronuncia essas bênçãos incompletas, totalmente inconscientes, mecânicas. Presta atenção no que acontece aqui, olha. Verso 33. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer. Isaac começa a tremer. Ele começa a ver o seu corpo não obedecendo mais o seu comando, tremendo, angustiado. Então, quem foi que veio aqui? E aí, então, Esaú disse: O que será que aconteceu, meu pai? Veio alguém aqui antes de mim? Mas eu sou Esaú. Eu sou o seu primogênito. Eu sou aquele que será abençoado. Verso 33. Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei. E abençoado ele será. Quando Esaú, olha agora, quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai: Abençoe também a mim, meu pai. Olha para mim aqui, filho de Deus. Olha para mim, irmã. Você está vendo o choro de Esaú? Você consegue ouvir o brado desse filho? Abençoa-me também a mim, meu pai. Ele deu um grito. Eu fico imaginando Rebeca escutando esse grito do seu filho. O choro, a agonia, a raiva, a decepção, a amargura. Todas essas emoções misturadas nesse brado, nesse grito. Abençoa-me também a mim, meu pai. Eu fico imaginando ele de joelhos, prostrado, segurando a mão do seu pai, colocando sobre o seu rosto, colocando sobre ele, pedindo: abençoa-me também a mim, meu pai, com alguma bênção. Acompanhe a leitura agora. Isaac respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Presta atenção aqui, ó. Se isso tivesse acontecido hoje, pela forma tão desleixada como nós levamos a realidade da bênção, a gente teria falado bem assim: opa, pera, rapaz, fui enganado, pera aí, mas eu tenho uma bênção melhor para você. E a gente iria ali falar algumas frases para abençoar os filhos, como rotineiramente a gente faz. Desorganizados, descompromissados, desespiritualizados, porque é assim que a gente abençoa as crianças hoje. Deus te abençoe. Vai, 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 vai. Aqui, vai pra lá. Só que aqui, Isaac não tinha como reverter o que ele havia falado. Interessante isso. Porque Isaac entende que as palavras pronunciadas sobre os filhos eram as palavras do próprio Deus, que não seriam lançadas por terra ou voltariam atrás. Ele tem a compreensão clara de que a palavra dele é vida ou morte, bênção ou maldição. E ele diz assim: a bênção que era para você, acabei de entregar a seu irmão.
Pai, tem que ter alguma bênção aí para mim. Deve ter sobrado alguma coisa. Olha o verso 38. Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Esaú pergunta. Abençoa-me também a mim, meu pai. E chorou em alta voz. E enquanto ele chorava no colo do seu pai, Isaque diz: a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você se viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Queridos, você consegue entender a dimensão do que é uma bênção? Veja, não tinha mais nada que ele pudesse pronunciar sobre o seu filho, seu segundo filho, que seria o que, na verdade, deveria ser o primeiro. E ele apenas confirma aquilo que ele havia dito sobre o seu filho. Olha, você vai servir o seu irmão. Quando Isaac abençoa Jacó, ele fala assim: os filhos da tua mãe te servirão, seus irmãos te servirão. E agora, abençoando Esaú, ele fala: você servirá ao seu irmão. Ele confirma. Porque a bênção, ela é específica, ela é exclusiva, ela é uma profecia na vida dos nossos filhos. E, diante disso, eu gostaria realmente que nós pudéssemos refletir sobre que tipo de bênçãos nós estamos pronunciando sobre aqueles que nós amamos. Talvez eu falo para um pai hoje que tomava bênção e ainda toma obrigada para os seus pais. Talvez você criou uma antipatia e cresceu pensando assim: os meus filhos não serão obrigados a tomar bênção, eles não vão apanhar por não tomarem bênção. Eu entendo o que você fez, mas entendo que uma intenção, quando não conhecemos a razão, ela pode ser errada. Você pode ter tido a melhor das intenções em não querer obrigar ou ensinar os seus filhos a tomar uma bênção, a pedir bênção. Mas a questão é que a bênção é algo bíblico, é uma responsabilidade dos pais sobre os filhos. Não tem a ver com geração, não tem a ver com o passado, não tem a bênção, não tem nem a ver com esse aspecto tão autoritário que os mais antigos passaram para a gente. A bênção é uma dádiva que Deus dota os pais de poderem criar um caminho diferente para os filhos. Só que quando nós pais nos privamos de proferir estas bênçãos sobre os nossos filhos, nós estamos deixando o caminho aberto para que eles trilhem qualquer direção e recebam qualquer coisa que vier sobre o caminho deles. E você sabe muito bem que o inimigo está aí para lançar tantas coisas erradas no caminho dos nossos filhos. E eu pergunto, será que a falta da nossa bênção não contribuiu para que muitos dos nossos filhos tomassem decisões erradas na vida? Seguissem caminhos que você olha hoje e fala assim: meu Deus, mas como é que aconteceu isso? Eu levava esse menino para a igreja, ele lia a historinha, ele fazia isso, ele era desbravador e agora olha o que está acontecendo. A pergunta é: você abençoou seus filhos da forma certa? Você pronunciou sobre eles palavras de poder para que o Senhor fosse construindo junto com você essas palavras? Existe um poder na sua palavra. E esse poder é dado por Deus para que você e eu abençoemos os nossos filhos.
Abençoemos os nossos netos, os nossos sobrinhos, abençoemos as crianças da nossa igreja, abençoemos as pessoas. Queridos, um outro aspecto que eu gostaria de falar dentro dessa questão da bênção é que ela pode criar momentos especiais com aqueles que nós amamos. Por exemplo, você pode criar o momento da sua bênção sobre os seus filhos, um momento de carinho, onde você vai abraçá-los. A gente abraça tantos filhos quando são pequenos e quando eles vão crescendo a gente para. É estranho isso. A gente cheira eles quando são pequenos, mas quando estão ficando grandes a gente não quer cheirar mais. Alguns deles até nem querem, né? Mas a gente tem que forçar, dar um cheirinho no cangote deles. Outro dia, eu tive a experiência de ver o meu filho dormindo e eu coloquei os meus ouvidos sobre o peito dele, escutando o coraçãozinho dele bater. Ele já tá um rapaz, já tem 15 anos, tá maior do que eu. Mas enquanto eu, com os olhos fechados, escutava o coração dele bater, meu coração e a minha mente viajaram longe, longe. E eu pude entender que existem conexões entre pais e filhos, entre mães e filhos, que nós não podemos deixar que a cultura secular arranque isso da gente. Nós não podemos deixar que a correria do dia arranque isso da gente. A gente não pode deixar que os nossos filhos fiquem desprotegidos, órfãos da nossa bênção como pais. Não podemos. Não podemos e não devemos. Por isso, hoje, eu gostaria de convidar você, que é uma pessoa que está buscando a direção do Espírito, a entender que uma pessoa cheia do Espírito é alguém que a boca pronuncia bênçãos. É alguém que tem poder espiritual para abençoar aqueles que estão ao seu redor. É alguém que não se exime, não se esconde da responsabilidade espiritual de falar assim: vem aqui, meu filho, que eu tenho uma bênção para você. Que bênção é essa, meu pai? Que bênção é essa, mamãe? Vem cá, chega perto. Chega perto, que eu quero hoje te abençoar. E você sussurra uma bênção sobre a vida deles. Impõe a sua mão sobre a fronte deles. Queridos, nós precisamos construir um legado diante dos nossos filhos de pais que são verdadeiras bênçãos na vida deles. Salmo 128, o salmista diz, né, que a mulher vai ser uma videira, os filhos serão como rebentos. Mas tudo isso é o resultado de um lar cuja a cultura da bênção é praticada. A cultura da bênção é praticada. Talvez seus filhos até saíram de casa agora. Eles já são grandes. Não tem importância. Ainda existem bênçãos para eles. Sabe por que eu sei que existem? Porque tu não pronunciou quando eles eram pequenos. Então essas bênçãos estão todas retidas, todas retidas. Todas, todas, todas retidas. Porque você não liberou espaço e caminho para que elas desaguassem na vida de seus filhos, na vida dos seus netos. Comece a cultivar a cultura da bênção. Eu, pensando nisso, nesse aspecto da cultura da bênção, percebi que, assim, como é um desafio a gente pronunciar bênção sem se tornar repetitivo. E eu e uma amiga minha estamos escrevendo um material
onde nós vamos ajudar os pais a ter bênçãos específicas ao longo dos 365 dias do ano. Porque, queridos, nós precisamos abençoar os nossos filhos nas mais variadas áreas. E muitas vezes nós não somos tão abençoados por Deus porque não somos específicos. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo e com esse exemplo eu já vou caminhar para a conclusão da nossa mensagem. Quando o seu filho fala bem assim, bença pai, bença mãe, aí você diz assim, Deus te abençoe. Deus sabe quais bênçãos a, a, o seu filho precisa? Claro que sabe. Ele é onisciente. Mas ele vai dar todas as bênçãos que seu filho precisa? Não, não vai. E não quer dizer que ele não queira. Você simplesmente não deu condições para que ele abençoe. Então, digamos que você conhece uma mãe que cujos filhos enfrentam algum problema emocional. Então, quando você for abençoar essa criança, não fala assim, Deus te abençoe. Não, 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 não. Existe um texto na Bíblia, Romanos 12, que diz que a nossa mente pode ser renovada. Então você pode pronunciar a bênção sobre o seu filho assim: Pai querido, a tua palavra diz que a mente pode ser renovada. E agora, meu filho, pelo poder que existe na palavra de Deus, eu te abençoo com a renovação da sua mente, para que você tenha saúde emocional, para que você tenha o domínio sobre as suas emoções, para que diante das situações tensas do dia, você tenha equilíbrio de conseguir raciocinar, acalmar e decidir da forma certa todas as coisas que vierem sobre o seu caminho. Que você não seja vítima das emoções dos outros e que você seja senhor das suas emoções. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz. É diferente de você dizer isso, de você falar assim, Deus te abençoe, meu filho. Qual é a diferença, amados? Tem muita diferença. Primeiro porque é uma bênção consciente. Você tem consciência do que você está falando. Segundo, você está usando a palavra de Deus como referência. Terceiro, você está se colocando como um canal de bênção na vida dos seus filhos. Quarto, você está mostrando para o seu filho o conhecimento do problema, mas que você deseja a cura dele. Quinto, o seu filho vai passar o dia com essa mensagem inculcada na mente dele. Mamãe e papai me abençoaram. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu fico imaginando como os nossos filhos, as nossas crianças podem ser mais felizes se nós realmente nos permitirmos ser homens e mulheres cheios do Espírito que cultivam a cultura da bênção. A cultura da bênção. Para concluir, um amigo meu, outro dia estava me contando como o pai dele tratava ele. Você é burro. Você não vai dar nada que presta. Fulano não, mas tu é burro. Tu é burro. E ele cresceu escutando essa maldição. Cresceu escutando essa maldição. E de fato, isso por muito tempo acabou trazendo sérios entraves para esse meu amigo. Mas chegou um dia que, pelo poder de Deus, ele decidiu que ele não iria mais aceitar essas maldições que foram pronunciadas sobre a vida dele.
E ele, clamando ao Senhor, lançou por terra todas essas maldições e decidiu ser abençoado por Deus, porque ele foi criado na imagem e à semelhança do Senhor. E ele, quando dizendo para mim, quando ele lançou por terra essas maldições que foram lançadas sobre ele, ele se sentiu tão leve, tão amado, que ele começou a desenvolver várias coisas na vida. E esse amigo meu, ele é um cara, ele é um MasterChef assim de primeira. Pensa num abençoado que faz aqueles bolhos, aquelas comidas que a gente fica assim, é um cara super criativo, no artesanato, em tantas coisas, tem tantas habilidades. E o pai dele, infelizmente, ainda hoje, trata ele já é um homem, já saiu de casa, mas ainda hoje o pai dele trata ele com a mesma forma quando era criança. Você, eu fico imaginando que traumas que esse homem passou para poder amaldiçoar os filhos dessa forma. E por que que eu estou dizendo para você essa história? Porque talvez você não esteja amaldiçoando os seus filhos. Ou, quem sabe, você amaldiçoa eles. E está repreendido nesse momento essas palavras. Que toda palavra proferida sobre maldição, sobre a vida dos filhos, caia por terra agora pelo poder do Espírito. Mas se você não abençoa, você também dá espaço para que eles sejam amaldiçoados. Por isso, talvez vai soar muito estranho para os seus filhos o que você vai começar a fazer hoje, mas você tem o dever de fazer. Você tem o dever de abençoá-los. Não é apenas orar, é pronunciar, porque na sua palavra existe vida e existe maldição. E o meu desejo é que você se coloque como um instrumento nas mãos do Espírito para pronunciar a bênção sobre os seus filhos. Se esse é o seu desejo, levanta essa sua mão agora, porque agora nós vamos orar pelos nossos filhos. Levanta a mão aí onde você está. Tu está no ônibus? Levanta a mão no ônibus mesmo. Está no mercado? Levanta a mão. Está correndo? Levanta a mão. Está no trabalho? Levanta a mão. Eu não quero nem saber onde tu está. O problema é seu. O que eu sei é que seus filhos precisam receber essa bênção agora. É isso que eu sei. Tô nem aí onde tu tá. Tá correndo, começa a correr agora, igual, levantando a mão. Se tu tá dirigindo, encosta esse carro. Ou então levanta uma mão e dirige só com a outra. Mas levanta a mão. Levantou a mão? Isso mesmo, filho de Deus. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu poderoso nome nesta manhã, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor nos criou como seres dotados do poder da fala. E junto com o poder da fala vem o poder da bênção. A vida em nossas palavras. Há poder em nossas palavras. E nós queremos agora, ó Espírito Santo, ser os teus instrumentos para abençoar os nossos filhos, netos, sobrinhos, crianças e qualquer pessoa que chegar ao nosso redor. Por isso, Espírito Santo, hoje, ao estudarmos a tua palavra, eu tenho certeza que tem milhares de pais que estão assistindo aqui que não têm coragem de abençoar os seus filhos. Eu sei disso. Por alguma experiência traumática do passado, por não compreender a sua responsabilidade, ou simplesmente pela omissão. Achar que nada, não preciso não. Mas hoje, confrontados pela tua palavra e orientados pela mesma, nós decidimos criar a cultura da bênção dentro da nossa casa. Por isso, Espírito nos desperta
para as nossas funções paternas e maternas, de pronunciar sobre os nossos filhos, sobre a nossa herança, a bênção que o Senhor deseja. E nesse momento, com as mãos levantadas ao céu, queremos que o Senhor alcance todos os nossos filhos, de perto e de longe, daqueles que mamam aqueles que já são pais, daqueles que estão na tua presença, daqueles que já fugiram da tua presença. Alcança-os agora, ó Senhor, com toda a sorte de bênçãos que eles necessitam. Cada pai aqui nesse momento sabe qual é a bênção que o seu filho necessita. Então, Senhor, leia agora a mente desses pais e leva aos filhos as bênçãos que eles necessitam. Nós queremos, Senhor, criar um escudo protetor sobre os nossos filhos. Nós queremos profetizar sobre a vida deles as tuas bênçãos. E queremos lançar por terra toda e qualquer maldição para que os nossos filhos caminhem felizes na tua presença e guardados pela tua poderosa mão. Continua, Senhor, falando ao nosso coração no culto desta manhã. Nós colocamos sobre o teu altar os nossos filhos e a nossa família e a nossa vida, e nós o fazemos confiantes no poder, nos méritos e na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós oramos confiantes, dizendo amém. Amém. Escreve amém, você que está no chat aí no YouTube. Escreve o nome do seu filho e escreve uma bênção sobre esse menino. Escreve uma bênção sobre essa menina. Escreve uma bênção sobre esse homem, sobre essa mulher. Escreve uma bênção sobre os seus netos. E escreva uma bênção, porque nós temos que criar, cultivar a cultura da bênção na nossa família, na nossa igreja, no nosso lar, sobre a nossa posteridade. Que a sua boca seja Briga- já para pronunciar bênçãos na vida de todas as pessoas. É o meu desejo, a minha oração. Bênção pura, sem mistura, hein? Bênção, bacana, viu? Obrigado, viu, Elton? É muito bom a gente ter essa visão, né? Porque essa visão é uma visão bíblica, né? Essa foi um estilo que Deus criou, né? Para que os filhos pudessem ver, inclusive, Elton, muito interessante, porque isso também revela uma autoridade espiritual dos pais, né? Uma Exatamente, referência espiritual, né? exatamente. E quando isso é cultivado, imagina, né, pastor Adevaldo, todos os dias o pai e a mãe espiritualmente colocando a sua posição hierárquica dentro de casa, pronunciando isso sobre os filhos, não tem como esse filho se tornar um jovem rebelde. Porque ele está crescendo vendo que a autoridade espiritual que o pai e a mãe dele têm vem de Deus e que ele pronunciou isso a vida toda sobre o filho. Então, assim, nós precisamos, de fato, amado, criar, resgatar essa cultura da bênção em nossa casa. É uma coisa, aí se torna momentos especiais, né? Parece ser simples, mas é muito especial esse momento. Muito. E isso, né, amigo? Eu fico pensando assim, como essas memórias podem ser criadas na mente dos nossos filhos, né? Imagina, né? Você falou dos momentos especial ali. No momento do culto, você traz o filho para perto, abraça, dá um cheiro, fica ali 30 segundos abraçado, pronunciando uma bênção, ouvindo o filho. Filho, o que que você está passando também? Qual é a área que você quer que o papai e a mamãe abençoe você? Eu fico imaginando essas memórias depois dos filhos, quando adulto, né? E repassando para os filhos deles, falando assim: olha, papai fazia assim comigo, vem cá. Então, assim, isso pode construir tantas conexões, né, pastor? Tanta coisa. Muita, muita coisa. É amplo. O leque nossa, o limite é só Deus para colocar, porque é só a gente fazer a coisa dentro do padrão de Deus que muitas bênçãos vão vindo, viu?
Isso mesmo, isso mesmo. Que a gente Obrigado. comece. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo, ainda há tempo. Moeto, muito obrigado. Amo você, viu, amigo? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Sabe? Eu creio mais em Deus porque você existe. Eu também, querido pastor Levaldo, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. Essas palavras que dirijo a você também, eu dirijo a todos os nossos amados que estão conosco aqui no Zoom e a você que está no YouTube. E eu já quero pedir para você, se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com a sua família, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com a sua igreja, porque nós precisamos criar a cultura da bênção aonde estivermos. Amém. Amém. Obrigado, meu amado. Muito obrigado mesmo. Deus o abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos juntos. Bom dia, Antonina. Pode abrir o seu áudio, por favor. Antonina está de desbravadora, de aventureira, 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 né, irmã? aventureira. Antonina, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos aqui, né, hoje nessa sala. Amém, amém. Eu amo quando eu passo as informações, Antonina, e a pessoa cumpre bem direitinho. Você está muito bem enquadrada, está muito bem iluminada, não tem luz atrás de você. Tá parecendo uma foto 3x4, né? Eu digo pro pessoal, não pode sobrar teto aqui, aqui tem que estar bem divididinho. Obrigado, viu, por tomar esse cuidado. Deixa a nossa sala mais bonita. Antonina, você é adventista já há 25 anos. 25 anos de luta, não só adventista do sétimo dia, mas você teve uma vida de luta, mas eu percebo o seguinte, no seu testemunho, né? É uma vida de luta, mas é também uma vida de vitória, com algumas Amém. perdas, com alguns ganhos, mas será assim para todos nós, irmãos. Até que Jesus volte, nós vamos perder algumas batalhas. Não tem jeito. Nós estamos nesse mundo aqui e nós vamos ganhar outras. E será assim com todos nós, todos nós. E vou dizer mais: quando você decide pelo reino de Deus, a luta ainda é muito mais intensificada. Agora, tem uma coisa no seu coração, amigo e amiga, que está aqui adorando comigo, com todos nós aqui. A batalha crucial, central, ela já está vencida. Cristo venceu Satanás. Nós não, sabe, nós não lutamos para vencer Satanás como Cristo venceu. Cristo tinha que vencer Satanás na, na batalha no que dizia respeito à salvação da humanidade inteira. Era essa batalha. Cristo já venceu isso. Ou seja, nossa salvação está garantida, irmão. Então, a nossa luta agora é contra nós e contra Satanás, pela nossa salvação, que já está garantida. Ou seja, lutamos uma batalha que já está vencida. Não quer dizer que você não possa perder, mas vai perder se vacilar, porque o Senhor Jesus já venceu. E quando você entende isso, você começa a lutar para ser luz, para que outros sejam salvos, porque você ama tanto Jesus, ama tanto a salvação que ele te deu, que o Espírito Santo coloca no seu coração um desejo imenso de contar para os outros, para que eles vivam a mesma experiência que você. A irmã Antonina é assim, como você, uma lutadora. Vamos conhecer um pouquinho da história dela e você vai se identificar com muito que aconteceu com ela. Aos 43 anos, a mamãe da Antonina morre aos 43 anos, vítima de um câncer de útero. A Antonina tinha 19 anos e 7 irmãs. 7 ou 6, Antonina? Agora me fugiu. 6. Eu Seis, sei. são 7 filhos contando com você. Antonina, você, com 19 anos de idade, você se torna mãe sem ficar grávida,
dona de casa pela circunstância da vida, porque você é a mais velha das filhas. Verdade. Você, você tem que cuidar de todas elas. É, pastor, pois é, né? Minha mãe foi acometida de um câncer de colo de útero, e aí ela não quis, não aceitava, né? Nunca aceitou o problema e escondia de todos nós. Quando nós viemos saber, já não tinha mais jeito. E aí eu, como filha mais velha, larguei tudo, meu trabalho, deixei tudo para cuidar dela. E foi horrível, né? Porque essa doença é assim. Mas veio a falecer e ficou as meninas, todas as meninas em casa. E eu fui cuidar das minhas irmãs, né? Ajudar meu pai. Meu pai ficou assim desorientado e desde aquela época de Deus tinha um plano na minha vida, né? É interessante, toda hora que eu paro assim para pensar como Deus cuidou de mim, uma menina de 19 anos, e ele cuidou de mim de uma maneira tão especial que tinha horas que eu dizia, eu não vou aguentar, tá difícil, mas eu senti assim, sabe? Deus cuidando de mim, das minha casa, das minhas irmãs. E ele cuidou, porque graças a Deus todas cresceram, né? Todas hoje estão com seus esposos, esposo ali, tudo. A mais nova tinha 6 anos, quando eu casei, eu levei ela comigo, porque ficou muito apegada a mim, muito apegada, e eu não podia deixar ela. Mas Deus proporcionou e deu direcionamento à vida de todas as minhas irmãs, e foi assim tremendo, né? Louvo a Deus pelo cuidado que ele teve com todas nós. Antonina, Deus sempre cuida. Deus sempre cuida de nós. É verdade. Eu faço um exercício, Antonina, eu faço sempre um exercício. Eu sempre ando muito para frente. O tempo inteiro eu estou andando para frente. E de vez em quando eu olho para trás. Eu ando sempre para frente. Procuro, procuro disciplinar a minha mente para andar para frente, sempre para frente, sem parar pedindo o poder de Deus, sem parar. E de vez em quando eu olho para trás. Por quê? Porque existem momentos, Antonino, na vida da gente que são cruciais, são muito difíceis de superar. E tem alguns que você não vai superar, você vai ter que levar isso até a volta de Jesus. Mas eu olho para trás por quê, Antonino? Antonina, porque eu fico olhando como Deus é cuidadoso nos detalhes, como Ele já me abençoou, como Ele já cuidou de mim em coisas tão pequenas, em outras grandes, que no presente, enquanto eu travo as minhas batalhas, e algumas delas eu não consigo entender porque que não dá um resultado que me parece tão óbvio, e na vida de todo mundo é assim, daí vem alguns momentos que a gente diz assim, por que o Senhor não faz isso? Por que que está acontecendo assim? E nessa hora que os porquês e os paraquês aparecem, e você não tem respostas tão aparentes, lembre-se, meu amigo, lá atrás tem respostas que você não pode questionar. Foi Deus que cuidou de você e cuida. Aí esses cuidados que eu tenho certeza absoluta cobrem essas, a- essas tribulações e dificuldades e me fazem lembrar que Deus cuida de nós. É muito legal isso, né, Antonina? É muito legal isso. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Você a de 6 anos se apega com você, ao ponto de você, quando você se casa, você tem que levar uma dessas meninas com você, que eram suas irmãs, que são suas irmãs até hoje. Agora, sua mãe vai morrer com câncer, é, por um pouco de teimosia, não é? Porque Sim. ela não quis submeter ao tratamento. O que que ela dizia sobre isso? Eu lembro que ela chegou em casa um dia e ela falou assim: esse médico tá doido. Como é que esse médico fala que eu vou ter que tirar meu útero?
E interessante, pastor, que ela estava grávida, né? Ela estava com câncer e ela estava grávida. E aí o médico falou para ela, olha, Dona Maria, que chamava de Dona Maria, vou cuidar da senhora para a senhora ter seu filho, mas depois que a senhora tiver essa criança, a senhora vai ter que tirar esse útero da senhora, porque ele não está servindo. E Deus cuidou dentro do ventre da minha irmã, né? Minha irmã cuidou dentro do ventre, ele cuidou direitinho, minha irmã nasceu perfeita, sem problema nenhum, né? O único problema que ela tem é que ela é apegada a mim e é tudo na minha vida, ela é tudo assim, até hoje. Aí ela teve a criança e ficou dizendo que não ia de jeito nenhum. Minha mãe era muito voltada para o candomblé, para o espiritismo. E eu não gosto nem de falar disso, porque dói dentro de mim. Eu tive que tirar ela de lá de dentro. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Um dia eu cheguei lá no candomblé, ela estava numa sala, dizendo que era encosto, e aquelas hemorragias dela era encosto, que era... Olha, é uma história que é terrível, né? Não gosto nem de falar nessas coisas. Eu tive que ameaçar a mulher, falei para a mulher que a minha mãe estava com esse problema, e com o coração partido, eu entreguei a minha mãe para ela, e disse a ela, se a senhora, minha mãe morrer aqui dentro, a senhora vai ser responsável por isso. E saí, e deixei minha mãe lá. Quando foi à tarde, minha mãe voltou, suando frio, já tinha perdendo peso, com hemorragia. E ela disse: olha, eu vim embora porque a minha madrinha, chamava a mulher lá, né, de madrinha, disse que não pôde fazer mais nada por mim, para me procurar os homens de branco, que eram os médicos. Só que já era tarde demais, não tinha mais jeito. O câncer já tinha tomado todo o sedimento. E eu tive que ficar ali, né, com ela o tempo todo, o tempo todo. E foi uma experiência assim. Por causa de quê? Porque ela não se cuidou. Talvez se ela tivesse, né, tirado o útero, tivesse feito os procedimentos que o médico dissesse, ela poderia ter ido já, mas ela se foi justamente por causa disso, da desobediência e de uma coisa terrível. Ela poderia ter sido curada do câncer se tivesse buscado o tratamento cedinho, como também poderia não ter sido. Morrer todos nós vamos, mas uma coisa me chama a atenção. Se bem que eu não posso afirmar que morrer todos vamos, porque Jesus pode voltar em nossa geração, né? E É muitos de verdade, nós, de repente, estaremos vivos. Então, eu posso afirmar que a morte faz parte da vida, vamos dizer assim, né? Até agora, em que Jesus não solucionou ainda para definitivamente a questão da morte, porque muito embora ele já venceu, nos alcança ainda, né? Então, a morte faz parte da vida. Mas uma coisa me chama a atenção. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Apareceu doença, amigo, cuide, faça dentro das suas possibilidades exames. Todas as vezes que você descobre qualquer doença no começo, ela tem uma chance de cura muito maior. é E nós verdade. não podemos ser resistentes aos tratamentos. No começo, sabe esses remédios de drogaria, esses remédios químicos? Eles não são ideais para uso contínuo, permanente, mas em momentos cruciais, emergenciais, momentos críticos, é necessário usar sim, e você deve usar. Não deixe de usar os remédios químicos quando indicados pelo médico em momentos de emergência. No trato diário, nós devemos buscar a medicina natural equilibradamente, com consciência preventiva. E deixa eu dizer mais, Antoninho. Respeite as doenças psicossomáticas, as doenças da mente. Eu não preciso de um psiquiatra, eu não preciso de um psicólogo. Talvez não precise mesmo. Deus tem várias maneiras de trabalhar e às vezes Deus cura uma depressão, Deus cura uma síndrome de pânico, assim, ó, como ele cura um câncer, como ele faz uma pessoa levantar.
Ok, eu creio nisso. Mas Deus também deve e sempre fez isso. Usa outros métodos para nos curar, como os profissionais especializados nestas áreas. Uma coisa não elimina a outra. A fé não elimina a necessidade de médicos. Muitas vezes você não precisa, porque Deus age de maneira sobrenatural, sempre age assim, né? Mas ele usa muitas vezes médicos, remédios, inclusive que ele mesmo, em algum momento, inspirou para que isso fosse criado para cuidar do próprio ser humano. Vai aqui. Verdade. A mãezinha da Antonina morreu com 43 anos, talvez vítima da resistência de buscar um médico na hora adequada. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. Você começou a trabalhar com 11 anos de idade? Ah, foi. Porque lá em casa, minha mãe, ela sempre ensinou, no tempo que ela viveu com a gente, ela sempre ensinou a gente a trabalhar, a ganhar o nosso din-din. E aí eu, como eram muitas meninas, né? A gente não tinha uma condição financeira muito boa, meu pai é carpinteiro. Se minha mãe sempre foi ali e ajudava, ela vendia produtos, vendia muita coisa no bairro e ela ajudava. E aí eu comecei a ficar mocinha, comecei a ficar ali precisando das coisas e as outras todas. Aí eu fui pegar um monte de menino na rua para ensinar o ABC na época, né? E disso aí foi surgindo muitas crianças. Minha mãe separou um lugarzinho ali para eu ensinar as crianças. E as crianças, eu descobri até um dom, né? Eu digo, ó, de repente, né? Por isso que eu acho que é porque eu gosto de criança, por causa disso, até hoje. Não sou professora, mas tenho esse dom. E aí não parei mais. Depois aí fui trabalhando, trabalhando, não parei mais de trabalhar. E aí comecei com essa idade de ganhar o para ajudar a mamãe, né? Ajudar em casa. Nesse ambiente em que se tornou mãe cedo, né? Mãe É, de todos os irmãos. Ela tinha 19 anos, então todos mais jovenzinhos, ela foi cuidar de todos. E ela vai se casar nesse ambiente difícil de fazer esse desmame, porque ela se tornou a mãezinha da família mesmo. Se casa, tem 3 filhos e dona de um supermercado, a dona Antonina é acessada pelo Evangelho. Passam no supermercado da irmã Antonina, a irmã Lourdes e a irmã Ruth, oferecendo estudos bíblicos. A senhora aceita estudar a Bíblia, o marido não se mostra muito interessado no começo, mas a senhora não. A senhora recebe a alegria do estudo bíblico e a senhora vai me dizer: eu descobri que Jesus era maravilhoso. verdade, verdade. Como é que foi receber o estudo bíblico? Como é que foi receber aquelas duas irmãs que trouxeram a luz da palavra de Deus para a sua vida, filha? Ah, foi muito bom, né? Eu trabalhava, elas, como você já relatou aí, a irmã Lourdes e a irmã Judete Prachede. Me apresentou Jesus, um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar, nem conhecia da maneira que elas me apresentaram, e eu conheci e me apaixonei. E ele já imediatamente já começou a transformar minha vida e mudar meu coração, né? E aí foi estudos, e meu esposo não queria, né? Não gostava, esse negócio de sábado, tanta coisa, negócio de sábado, e começou a implicar e tal, mas ele ouvia, quando ele estava ali, por ali, ele ouvia. E Deus me ensinou a fazer estratégias, às vezes, quando ele viajava, eu colocava dentro da mala dele folhetos, colocava alguma coisa espalhada por dentro de casa, sempre ele esbarrava por alguma coisa. Ele já dizia, essa casa só vive cheia de papel, cheia de coisa aqui dentro de casa. E quando ele abria a mala, ele sempre eu deixava ali um recadinho para ele, alguma coisa. E foi muito bom, minha vida mudou, minha vida se transformou. E tomei uma decisão de fechar o mercado, porque no sábado eu tinha muitos clientes, tinha muitas pessoas que passavam por ali. Mas eu tinha que decidir, e eu decidi. Fechei, não foi nem por causa do sábado, né? Fechei porque não dava mais para mim, eu estava muito cansado. Trabalhava de domingo a domingo. E sempre como minha mãe ensinou a gente, né? A gente tem
no sangue, o espírito trabalhador. E aí, quando eu conheci, comecei a ir para a igreja com meus filhos pequenos, os meninos iam para a igreja. Quando eu botei o pé na igreja, eu já fui logo para o departamento infantil, me apaixonei pelo departamento infantil. Fui diretora, fui professora, fui tudo. Fui distrital, fui regional, foi tudo, departamento infantil. Fui para Aventureiros, passei também tudo até hoje, né? A gente está assim, envolvido, 25 anos. Envolvido no departamento, e foi ali que eu conheci realmente, né? Foi a maior coisa da minha vida, meu Deus, porque eu antes, né? Não tinha essa oportunidade antes. Achava que eu tinha perdido muito tempo e assim, mas Deus, né? No momento certo, Deus É, resgata ele. é bonito ver como Deus trabalha, né? A senhora É, conhece Jesus Cristo e a vida da senhora muda. É assim mesmo, viu, irmão? A gente conhece Jesus. Mateus 1, verso 23 diz assim, ó: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus comigo. que significa Deus conosco. Irmão, Jesus Cristo é Deus conosco. Olha só que coisa interessante, né? Jesus Cristo é Deus conosco, que enviou outro Deus para estar conosco e em nós. Olha que Amém. lindo. Hein, Sandra Maciel? Jesus Cristo é Deus que enviou, é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Que enviou outro Deus para estar conosco e em nós. Então, todas as vezes que nós requeremos a presença do Espírito Santo e ele habita em nosso coração, ele traz consigo a presença do próprio Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus está agora conosco aqui e não está. Presencialmente, ele está agora no santuário, dirigindo o juízo, executando o juízo. E ele enviou o seu representante para estar conosco. Todas as vezes que nós requeremos e somos cheios do Espírito, através do Espírito, seu representante, Jesus está conosco. Jesus, o Espírito, é o representante de Cristo. Através dele eu estou em Cristo. Engraçado, que coisa interessante você entender isso, não? Jesus é o representante do Pai. Através de Jesus eu estou em quem? No Pai. Vê a interdependência? Por isso Ellen White diz que é necessário que nós mergulhemos nas três potências da divindade. Porque através do Espírito eu estou em Cristo e através de Cristo sou amado do Pai. Quando o Pai me ama, eu recebo Cristo que ele, o Pai, enviou. Quando eu amo Jesus, recebo o Espírito que ele enviou. E a minha salvação é processada dentro dessa dinâmica da divindade. Isso aqui é tremendo. Amém. Entender isso. Você entendeu o que eu disse? Ó? A Entendi. dinâmica sobe e desce, e você é salvo nesse movimento, dentro da divindade, onde Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo trabalham diuturnamente para salvar a nossa vidinha. Amém. A senhora descobriu isso? Acorda, dona Margarida, lindinha! Dá um sorriso quando eu falo com a senhora, né, dona Margarida? Acorda, irmão. Você não dorme, não, dona Marlene Carneiro. Tá aí andando nessa cidade de pedra que eu tô vendo os prédios daqui, irmã. A senhora não é brincadeira, não, viu, dona Marlene? Conheci aqui no Maranata. Sorriso bonito, Que- agradável, dona Marlene, viu, irmã? A senhora fecha a loja, tem que mudar a vida todinha, porque tem que obedecer os mandamentos de Deus. Deixa eu dizer o que está no meu coração, dona Antonina. Para Sim, o,
para o ano que vem. Eu estou conversando com o Toninho, viu, Antonina? Eu estou conversando com o Toninho, que é o líder da nossa TV Novo Tempo. Hum, Nós temos um robô que foi estruturado para dar estudos bíblicos. Muito interessante. Nós vamos gravar uma mensagem, o pastor Toninho já combinou comigo, uma mensagem desse robô convidando as pessoas para estudarem a Bíblia com ela aqui na sala 57. ô Ela bênção. vai, ela vai convidar as pessoas para estudar a Bíblia com ela aqui na sala 57. Estou conversando com um irmão da igreja chamado Corágio, gente boa demais. Começamos uma pequena troca de ideias. E nós queremos, para o ano que vem, transformar essas. Ela já é uma agência missionária, mas para o ano que vem, transformar a Sala 57 em uma grande escola de professores de Bíblia. Amém. Você será convidado, irmão, convidado, irmã, não importa a idade, porque nós vamos apresentar para vocês ferramentas e nós vamos montar uma classe bíblica online para que todos aqueles que você levantar para estudar a Bíblia, ou com essa tecnologia que a Novo Tempo estará oferecendo para nós, que oferece para toda igreja, junto com uma equipe aqui na sala, nós vamos pegar esses estudantes da Bíblia que você estuda e em algum momento trazê-la para uma classe bíblica virtual mundial, esta classe bíblica Amém. mundial. Nós vamos transformar ainda mais a Sala 57 em uma grande escola bíblica. Vai ser top. Ore por isso, queridos. Ore por isso, para que dê certo, tá bom? Porque se você prestar atenção, a Antonina está aqui, sabe por quê? Porque duas queridas irmãs foram lá estudar a Bíblia com ela. Olha que legal. Verdade. E nós queremos fazer isso acontecer com mais frequência. A senhora coloca os pés na igreja, a senhora já amou logo, caiu para dentro do Ministério da Criança, a senhora vai me dizer do Ministério da Criança, foi ali que a senhora aprendeu a educar seus filhos. Depois, a senhora vai para os aventureiros, está com a blusinha aí, ama os aventureiros e desenvolve um ministério. A senhora não é professora, né? Não, Quem não disse? sou formada em professora, não. Eu Quem fiz disse? contabilidade. Não, quem disse que a senhora não é professora? Ah, mas aí Deus me capacitou para ser Não, professora. a Eu senhora é sou professora. professora do departamento infantil. Sim, sim, A senhora é professora, sim, e a mais nobre professora sobre a terra, porque lá na escolinha nossos filhos aprendem a escrever, a é ler. verdade. No Ministério da Criança, eles aprendem os passos para a salvação deles. A senhora é professora e é nobre professora. Amém. E aqui eu quero ressaltar, queridos, que para mim, pastor Wagner Almeida, o departamento veja, o departamento central da igreja é o ministério pessoal. Central. Não é o mais importante, é o central. Por que é o central? Central. Porque todos os departamentos da igreja devem girar em torno do ministério pessoal. O Ministério da Criança deve ganhar outra criança, o Ministério do Adolescente deve ganhar outros adolescentes, os jovens devem ganhar outros jovens, os adultos devem ganhar outros adultos, e aí sucessivamente essa panela misturada de missão, mas tudo deve girar em torno do Ministério Pessoal, porque a igreja é uma agência missionária. Mas eu quero aqui ressaltar que nós devemos investir pesado, e é muito difícil fazer isso numa logística diária, investir pesado no Ministério da Criança. Dali surgem os novos líderes capacitados para cuidar da igreja. E É, pastor. Ellen White, No já te dou Ministério a da palavra? Criança, no Já te dou a Ministério da palavra? Criança, Já te dou a sim, palavra. Deixa eu só fechar sim, com um pensamento importante. Ellen White diz assim, ó, que os pais devem ensinar os filhos, na mais tenra idade, a buscarem, olha só, irmãos, a buscarem o batismo do Espírito Santo. Ela diz: os pais devem
ensinar os filhos na mais tenra ou mais jovenzinha idade deles a buscarem o batismo diário do Espírito Santo. Se eu pudesse dizer algo que deveria ser mudado urgentemente dentro da estrutura do Ministério da Criança, é, eu vou usar uma expressão católica, rezar, repetir uma cartilha, ensinar os nossos meninos a conhecer o Espírito Santo. Se nós fizermos isso, faremos uma grande contribuição para a igreja. A senhora ia falar do Ministério da Criança. Pode falar, filha. Eu falando do Ministério da Criança, né? Hoje tem um rapazinho lá na igreja, o GG, né? Ele tem problema de visão. Ele fala para todo mundo que ele é minha cria, foi minha cria. Hoje ele é ancião da nossa igreja, o GG, né? Ancião. E aventureiros, que eu sempre me apaixonei pelos aventureiros, porque as crianças, tem muitas crianças que não são da nossa igreja. E nesses anos todos que a gente tem feito, essas pequenas crianças estão trazendo a família para a igreja. Muitos pais já foram batizados, muita gente da família que não era da igreja vieram através da criança, né? Então, é muito lindo esse trabalho, muito lindo, porque é o futuro também, né? Preparar essas crianças para a igreja. É uma responsabilidade muito grande que Deus nos dá, porque ali, em poucos momentos que a gente está lá na escolinha ou está com o clube de aventureiros, ficam inculcados na criança, é formação de caráter, né, deles, é personalidade, é um trabalho muito lindo, um trabalho camuflado, a igreja às vezes nem vê o que está fazendo, acontecendo, mas lá na frente a gente vê os resultados e a gente louva e glorifica o nome de Deus, Ministério da porque Criança, irmã, falando estruturalmente na formação de novos líderes, lembra, estruturalmente, na formação de novos líderes, o Ministério da Criança é a base da igreja. é verdade. Devemos investir pesado, sabe? E às vezes não é tão fácil, irmã, conseguir líderes para o Ministério da Criança. É. A gente fica derrapando nas comissões de nomeação, né? Vamos começar agora as comissões de nomeação. E aí o que que a gente faz? Deixa lá para o final o líder do Ministério da Criança. Nas minhas comissões, o primeiro líder que eu elejo, antes de qualquer outro, mesmo acionado, eu elejo o líder do Ministério da Criança ou a líder do Ministério da Criança. Eu começo pelo Ministério da Criança. Eu começo Que lá bom. pelo Ministério da Criança. A É, senhora, muito embora a senhora tenha aprendido no Ministério da Criança, Aventureiros, que é uma outra escola extraordinária, Desbravadores é outra escola extraordinária, irmãos. Eu tenho três igrejas que têm clube desbravador, uma igreja que tem clube desbravador e clube de aventureiro é uma igreja diferente, diferente. Então, a senhora aprendeu isso, ensinou seus filhos, porque a senhora se converte cedinho, e eles são crianças, a senhora leva os três para a igreja, pagando todo o preço que era necessário para isso. Mesmo assim, um dos seus filhos sofre um golpe. E o golpe que o seu filho sofreu foi duro. Ele deixou a igreja. Por que que seu filho deixou a igreja, irmã Antonina? ele deixou a igreja porque ele conheceu. Meu filho é muito inteligente, conhece muito de Bíblia, né? Mas eu não sei nem o que dizer isso, porque é complicado. Ele conheceu um grupo que não acredita na Trindade. Eles não acreditam na Trindade. Ele acha que o Espírito Santo não é Deus. Só existe Deus e Jesus. O Espírito Santo não existe. E ele começou a se alimentar neste grupo. E ele falou para mim, mãe, eu estou saindo, vou para esse grupo. Quando eu soube, na realidade, ele já estava envolvido, muito envolvido. E eu fiquei desesperada. Eu falei, não, porque eu estava vendo na igreja, eu via muitas pessoas orando pelos seus filhos que não estavam na igreja, mãe chorando, e eu dizia, meu Deus, nunca deixa eu passar por isso, porque eu não sei como é que vai ser. E eu passei por isso. Passei por isso durante uns 5 ou quase 6 anos. Meu filho, que era desbravador, meu filho, uma voz linda que cantava na igreja, isso me deixou completamente muito triste, muito triste. Às vezes eu ficava até perguntando onde foi que eu errei, meu Deus. O que foi que aconteceu com isso? Por quê? Mas aí
foi quando uma pessoa chegou para mim, né, e falou: Você já foi na sala 57? Aí eu falei assim: Vou, vou, mas não fui, né? Fiquei assim, né? Eu estava tão desorientada, pastor, com essa situação. Eu só chorava, eu ficava assim, assim mesmo, vendo meu filho longe da igreja, longe das coisas que a gente amava. Ele era diretor de clube de desbravador, e eu ver o pastor tirar meu filho, tira ele daí, porque ele está já querendo lubrificar as outras pessoas, e isso tira ele daí, não tira, e foi, e ele relutando, relutando. O pastor veio aqui em casa, ficou de 7 da noite até meia-noite, conversando com ele, explicando, e ele, a mente ficou cauterizada, a mente dele estava cauterizada. Ele disse que tinha certeza absoluta daquilo que ele descobriu. E aí foi assim, desse jeito, muito dolorido para mim, porque, né, a gente criar os filhos da igreja, dedicada como eu era dedicado, com meus filhos, todo mundo sabe, né? O pessoal da igreja admirava meus filhos, seu filho, ó, tão bom quando a mãe recebe um elogio no filho, né? E dizer seu filho é uma bênção, seu filho, de repente, aquele filho sai dali e vai com esse pensamento de um grupo que vem com esses pensamentos, um grupo que era da própria igreja, conhecia pessoas ali que já foi da lá da igreja, de outras coisas, e eles aconteceu isso, né? Com o meu querido Afonso, meu primogênito. Afonso, um menino dedicado a Deus, líder da igreja, inteligente, como a senhora disse. O que acontece, irmã, é que todos esses movimentos, eles nunca chegam na igreja explodindo uma bomba. Ó, chegamos aqui, bum, não. Eles vêm sorrateiramente, distribuem material, chamam um líder influente da igreja, vão lá para a casa das pessoas, abrem Bíblia, Espírito e Profecia, tira do contexto as passagens e toma É isso estudo mesmo. bíblico, e toma estudo. E como o nosso povo não é preparado, irmão, você acha mesmo que você será um defensor das doutrinas da igreja, estudando só a lição de escola sabatina? Você acha É, mesmo? não, Você não, acha não, mesmo que nossos filhos vão resistir à pressão lá na faculdade, estudando num ambiente cético, onde Deus não é respeitado sequer, se crê em Deus nesses lugares, na maioria das vezes? Você acha mesmo que você ou nossos filhos conseguem resistir isso só estudando a lição de escola sabatina, que já é uma benção? Não dá conta, não. Tem que se não, aprofundar nos estudos. E o que que aconteceu com seu filho? Ele manja de Bíblia, mas, segundo o diagnóstico aqui da sala, não manjava muito sobre o Espírito Santo. Aí o que que eles fazem? Eles fazem o que nós devemos fazer. Só que quando a gente vai fazer isso, a própria igreja não tem paciência. Porque, sabe o que que eles fazem, Antonina? Eles estudam longamente. é Eu, verdade. eu, eu no primeiro, meu primeiro distrito, no meu primeiro distrito, aqui no Itapuã, aqui em Brasília, numa cidade satélite daqui, eu recebi notícia de que numa casa estavam estudando a Bíblia com irmãos da igreja. E eu fui para esse estudo. Me assentei lá no final do estudo e fiquei olhando o professor. Olha, eu vou falar para você. Eu fiquei encantado com a paciência dos irmãos para ouvirem aquele camarada, porque não tinham a mesma paciência para me ouvir. Como o mal é interessante. Como é fácil implantar uma ideia do mal. Como é difícil implantar a ideia de Deus. É impressionante como a tendência do ser humano corre para esse lugar. Se eu desse um estudo daquele, numa didática horrível daquela, os irmãos não ficariam para estudar comigo ou reclamariam muito. Mas aquele camarada com uma didática ruim, texto sobre texto, texto É, sobre texto.
Eles ficavam lá parados olhando. E é assim que eles fazem. E ele tome Bíblia e tome profecia fora do contexto. Esperei ele terminar, despedi os irmãos, convidei aquele senhor para dentro da casa da irmã e disse: irmã, quem é esse moço? Eu não conheço. O senhor é da igreja? Ah, já não era. Movimento dissidente. Aí eu olhei para a irmã e falei assim: irmã, eu sou seu pastor, ele é um dissidente. Quem a senhora quer aqui dentro? Ele ou eu? Ah, pastor, então, ele ou eu, irmã? Ao senhor. Eu quero o senhor, pastor, na minha casa. Então eu convido o senhor a se retirar, por gentileza. Ensinando essas coisas, o senhor não está convidado a estar aqui. Tive que defender minha igreja, porque esse pessoal levou seu filho e tem levado muita gente com essa história de que o Espírito Santo não é Deus. Queridos, se nós temos algo, e nós temos muitas coisas boas, doutrinariamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é extraordinária. Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, Desbravador, Aventureiro, lição de escola sabatina, estrutura da igreja, nossos cultos. Nossa igreja é top, irmãos. Nossa igreja é top. Só não conhece quem não quer. A igreja oferece tanto material para você estudar. Não beba em fontes inseguras. Busque fontes seguras da igreja, irmãos. Você é adventista do sétimo dia. Você não tem que saber o que as outras pessoas que tendenciosamente querem destruir a imagem da igreja falam, não. Você tem que acreditar nos seus profetas, nos seus pastores, nos seus líderes que amam essa igreja. Amam essa igreja. Que impressionado com isso. Eu vou ler apenas um texto para você entender. Falei aqui sobre Jesus e vou ler um texto do Espírito de Profecia. Você tem a Bíblia aí que vai apoiar isso que eu vou dizer aqui. Muito. Ao pecador só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Desejar a todas as nações, 475, parágrafo 2º. Vou ler de novo. Ao pecador só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. O Espírito Santo é Deus, ao qual não, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Esse aqui é o seu filho, né? É, Afonso. Vamos mostrar o Afonso para a igreja. Esse aqui, irmãos, ó, que foi Essa é a filhinha dele, é a Alicia. filhinha. Aqui antes dele sair ou depois? Aí foi o primeiro dia que ele foi para a igreja. Depois que ele passou esses 6 anos fora. Depois que ele passou, ele chamou, perguntou para mim como é que ele estava querendo voltar para a igreja. E Aí aqui? a esposa dele e tem o Luiz Miguel que fez 5 meses, né, que é filho dele. E aí voltaram todo mundo, foi todo mundo para a igreja, a família toda voltou para a igreja. Como é que ele voltou, irmã? Ele conversou com o meu marido perguntando que ele estava querendo falar com o pastor, né? Conversar com o pastor. Aí ele falou que estava sentindo vontade de voltar. Ele estava sentindo muito vazio e a vida dele não estava boa. A vida dele estava virando um caos. A vida dele. Casamento, querendo se separar da esposa, e era terrível. A vida dele não estava bem. Qual foi, E irmã Tonina, a influência da sala para ele voltar? aí eu cheguei na sala e pedi oração, né? Pedi oração quando eu entrei na sala. Conversei até com o senhor uma vez, falei, e aí eu estava realmente muito triste, meu coração muito, muito sangrando, muito infeliz, muito assim. Aí uma irmã aí da sala, a irmã Selma Sobral, ela ligou para mim e ela me falou uma coisa, que isso mudou tudo na minha vida. Ela disse assim: olha, minha irmã, não chore, não se preocupe, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está numa guerra para tirar seu filho de lá. E eles vão tirar.
Tenha certeza disso e não vai demorar, não. Ele, não se preocupe, não. Fique em paz. Eu me senti assim, sabe? Quando ela falou isso, eu me senti assim, meu, eu nunca tinha parado assim para pensar, Deus Pai, olha, o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso mantenedor, Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo, os três. Aí eu me apeguei nisso, que a irmã Selma me falou, e aí eu comecei já a pensar diferente, orando, orando e pedindo a Deus, e também os pastores também, meu pastor aqui daqui também, né, da minha igreja, conversando muito comigo e tudo, e dizendo que ele vai voltar. Não se preocupe não que ele vai voltar, né? Porque Hermeloide fala que quando a mãe se põe de joelho, isso aí é verdade, viu? Muito forte. Quando uma mãe se põe de joelho e clama por um filho diante do pai, o inferno treme. O inferno treme. Então é hora, Antônio, da gente colocar o inferno para tremer O inferno treme. nesse mês de novembro todinho, Antônio. Vamos colocar esse inferno para tremer e clamar e orar e E interceder orar. pelos Que os nossos nossos filhos filhos, sejam resgatados. para que eles voltem para a igreja como filho da irmã Antonina voltou. Fruto da oração, irmã. Da oração. Oração da Da Selma, oração da irmã Antonina, oração da Sala, oração do pastor dela, de quem orou pelo filho. Nós oração. vamos começar, dar início a um processo, uma avalanche de orações que invadirão os céus pelos nossos filhos, agora em novembro. Em dezembro, vamos para dia 13, para fazer Em apelo ao nome de coração Jesus. deles. Nós precisamos tê-los aqui para apelar ao coração deles, irmãos. E você será, você que está me ouvindo agora, depois, está vendo esse testemunho depois, você precisa ser um instrumento para a salvação desses meninos. E esta vigília será ou ponto de retorno, ou vai começar o retorno de muitos deles. Eu creio, e você precisa acreditar dessa maneira também. É verdade. Hoje a Antonina tem toda a família na igreja, o marido dela, muito embora tenha sido resistente lá no começo, hoje é primeiro diácono da igreja. É uma família que luta, lembra que eu falei? É. Luta, mas Muito hoje dedicado na igreja, estão todos na igreja. todos na Irmã, igreja. Amém. irmã, irmã Antonina, me fala uma coisa. O que que a sala 57 representa para a senhora? A sala 57 é uma. Eu não consigo levantar de manhã sem. Hoje de manhã cedo eu estava aqui com meu esposo, aqui no quarto, assistindo, né? Ele não está aqui porque ele foi trabalhar. Mas a sala 57 é fantástica. É o poder de Deus vivo e eficaz na vida das pessoas, né? E a gente passa desses anos todos que eu estou aí na sala, eu tenho ouvido os testemunhos, né? Aquele menino mesmo, né? Eu lembro que teve um menino aí, um menino fantástico, eu esqueci o nome dele agora. Então, para mim, é muito gratificante, é uma bênção, Deus é uma bênção, é transformação, transformou minha vida, a minha vida espiritual, né? Ela cresceu, ela evoluiu, e com essa volta do meu filho, né? Foi tudo na vida, porque precisamos orar mais e mais, orar, buscar o poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida e A senhora apressar a disse volta de Jesus. que com a Apressar a volta sala, de Jesus. a senhora disse que com a sala a senhora se renova a cada Renova a cada dia. manhã. Sabe que essa frase da senhora é muito significativa, irmã, porque eu, até pouco tempo atrás, eu entendia que a minha vida era realmente uma luta contra o pecado. E é, né? Para todos nós, uma luta contra o pecado. A gente não deve brincar com aquilo que matou a vida do nosso melhor amigo. Nós não devemos brincar com aquilo que matou a vida do nosso melhor amigo. Nós não devemos brincar com aquilo que tirou a vida do nosso melhor amigo. Melhor. Não devemos brincar com aquilo que tirou a vida do nosso melhor amigo. Essa frase não é minha,
mas se refere ao pecado. O pecado é tão mau, ele é sujo, ele destrói, distorce, e nós não podemos brincar com algo tão letal, uma vez que isso tirou a vida do nosso melhor amigo. Graças a Deus, ele ressuscitou, hoje está vivo e intercede, é nosso representante lá no céu, no Amém. santuário. Pecado é mau, mas sabe, Antonina, eu descobri algo mais importante que isso, que não é só a luta contra o pecado, isso é muito importante, mas eu descobri que eu preciso ser regenerado todo dia. Eu É, lutava contra o pecado sem ser renovado pelo Espírito. Ele é o agente regenerador. Regenerar, sabe o que é regenerar, irmã? Desgastou. Eu vou dar um exemplo. Você já tirou sangue, né? Você que está me ouvindo, já tirou sangue, Sandra Maciel? Já, né? Acho que todos nós aqui já. Quando a senhora tira sangue, irmã Leninha, sai sangue, não é naquele buraquinho da agulha? Aí o enfermeiro vem e coloca o dedo, coloca um tapumezinho e diz, aperta aqui, né? E você aperta aquele lugar. Daqui a pouco, para de sangrar. Por que que para de sangrar? Porque o corpo imediatamente começou a regenerar, criar novo tecido aonde aquele tecido foi rompido. O corpo faz isso, ele regenera. Quando ele regenera, tampa o buraco, irmã Margarida, e não sai sangue mais. Eu descobri, eu descobri, depois de muito tempo, que lutar contra o pecado não era só pecar, era o Espírito de Deus tinha que tampar os buracos que o pecado causava, para que eu não sangrasse mais. Eu entendi que vida cristã é mais do que lutar contra pecados, é ser regenerado para não sangrar mais por causa deles. É ser regenerado para não sangrar até a morte, que pecado mata. Mas eu descobri que é mais do que vencer pecados, é ser regenerado. A senhora descobriu isso. A senhora diz assim: eu me renovo a cada manhã. Que glória, né? Que glória. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, exatamente. e porque elas se renovam a cada manhã, nós não somos consumidos, somos salvos em Cristo Jesus. Verdade. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amadinha? Ô, frase linda. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Creio mais em Deus porque você existe. Você é importante, importante e especial para Deus. Muito Muito bom. obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, dispor a sua vida. E aí, já disse ontem para a senhora, já me escreveram aqui. Jovineide me escreveu: Nossa, pastor, o testemunho dela parece demais com a minha vida. Eu perdi minha mãe aos 11 anos, sou a segunda filha, e tive que trabalhar em casa de família para estudar e cuidar de mais 6 irmãos. Falei para Oh, Falei para a é, senhora é que o muito seu bom. testemunho iria casar com outras experiências e fazer muita gente entender que não remou sozinho, né? E eu creio, tenho a certeza absoluta que todos esses filhos da igreja, que estão fora da igreja, vão voltar. Assim como meu filho voltou, estou orando. Aqui a gente tem um grupo de mães de joelhos e filhos de pé, e eles vão voltar. Em nome de Jesus. Assim como o meu voltou, está firme nas promessas do Senhor, todos eles vão voltar. Vamos não desistir nunca, jamais. Orar todo tempo, todo momento, para que os nossos filhos retornem. E eles vão retornar, em nome de Jesus. A Aparecida disse que é a terceira vez que ela está entrando no Zoom
e ela está amando. Aparecida, minha amada, receba um beijo no seu coração e seja muito bem-vinda. Nossa moderadora Leila já mandou um abraço para você aí, Aparecida. Aqui nosso povo é ligeiro, menino. Não perde Ligeira. tempo, não. Irmã Selma, não sei se está por aí, mas Foi peça-chave, né, mano? ela é linda. Uma ligação fez a senhora crer diferente. Acreditar, Maravilha. confiar, né? É isso aí. Deus abençoe. Brigadíssimo. Tenha um grande dia na presença de Deus, viu, irmã Antonina? Amém, pastor. Amém. Um abraço na sua Estamos linda firmes. família, viu? Fica com Amém. Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe seu ministério. Amém. Eu que agradeço. E o seu também, professora. Amém. Grande abraço. Olha que benção, irmãos. Você acabou de conhecer a irmã Antonina. Eu fico pensando nos encontros que a gente vai ter no céu, né? Imagina, tanta gente que a gente não conhece, que está lutando a mesma batalha que a gente, que está travando no mesmo deserto muitas vezes. Você não está sozinho, né? As histórias parecem e ao mesmo tempo são diferentes. Quando elas parecem, aí criam as conexões, né? Nossa, como essa coisa parece comigo. E aí você relembra e diz, nossa, eu não estou sozinho, né? Ou não estou sozinho. Agora, quando não tem nada a ver com você, você olha e diz assim, meu pai, como as pessoas sofrem diferente, como as experiências são diferentes. E essa diferença, essa experiência diferente, constrói você também. Tá certo? Eu estou olhando a minha imagem aqui, porque a gente prega olhando para nós mesmos, né? Diferente. É como se você estivesse pregando no espelho quando a gente prega aqui na sala. E eu estou vendo as minhas rugas aumentarem, Rogério. Eu vou ter que fazer um botox. Pá, né? Oi. É a velhice chegando, irmão! Tem nada não. Glória a Deus, porque ficar velho e envelhecer é um privilégio. Tem tanta gente, né, no cemitério que não chegou na minha idade, né, irmão? Olha só o que está acontecendo comigo. Eu vou pintar, Rogério. Minhas sobrancelhas estão ficando brancas, irmão. Aí não. Sobrancelha branca, é duro isso, não? Aqui, ó, essa aqui tá, essa parte todinha branca já. Ai, Jesus tem que voltar logo que não abrir e fechar de olhos. Tudo isso vai desaparecer, amém, irmão? Coisa boa e a nossa esperança em Cristo. Bom, nós vamos fechar nossa sala. Deixa eu apelar para você. Faça a sua lista. Nós vamos começar um movimento de intercessão poderoso pelos nossos jovens, aqueles que estão na igreja e aqueles que estão fora. E no dia 13 de dezembro, nós vamos ter uma poderosa vigília de apelo ao coração desses meninos. Amém? Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito bom ter você aqui desde o começo da sala. Pastor, lição, intercessão, a mensagem com Elton Ribeiro. E aí, Deus seja louvado por tudo que aconteceu aqui hoje. Tá bom? Vou fazer uma oração. Eu acho que Leila já voltou. A Leilinha estava doente, irmão. Será que ela pode aparecer? Leila, tu pode aparecer ou eu vou fechar a pipoca? Rogério já disse que ela não pode É, aparecer. não, fecha a pipoca, pastor. Que hoje Fecha. o meu PC deu problema. Ah, pegou uma gripe muito forte aí, mas já está ficando melhor, graças a Deus. Melhoras, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Muito bem, amados. Vamos orar? Pai eterno, bondoso Deus, agradecemos pela manhã. Iniciamos na parte escura ainda, e já é dia em muitos lugares do Brasil. Muito obrigado, Deus, porque temos o privilégio e ainda a liberdade de cultuar o teu nome, de crer no Senhor livremente. Prepara-nos para os dias difíceis que ainda virão à nossa frente e que a nossa fé, apesar dos problemas e dificuldades, não seja abalada. Batiza-nos com teu Espírito e amado Espírito Santo, nos leva a desaguar agora, a conectar pessoas, a levar Jesus para elas, intencionalmente, é o nosso discipulado, e nos encontros eventuais que temos, que em nenhuma oportunidade a gente deixe de comunicar Jesus. No precioso nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos. E aqui a gente encerra com a nossa pipoca,
porque eu acho que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria. Deixa eu ver. Bom dia, Bom alegria! dia Dia com alegria, com sala 57, pastor Wagner Almeida. Bom dia, pastor Agnaldo. Vambora, Aline Pimenta! Aline Pimenta, vambora, Sininho, sininho. menininha! Bora, Joinha. menininha. Sininho, sininho. Bom dia, pastor. Pode dizer? Joinha, joinha. Vamos tudinho. Sininho, Até sininho. amanhã!